vídeo de pós-jogo, porque o Flamengo, o considerado elenco principal, entrou em campo em um amistoso diante do São Paulo, lá nos Estados Unidos, local que o Flamengo fez alguns dias de pré-temporada. Após a partida, o elenco rubro-negro embarca ao Rio de Janeiro, tem desembarque previsto para o começo da tarde dessa segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, para dar continuidade à pré-temporada, pensando no primeiro jogo, que será contra o Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no Mané Garrincha, jogo já visando ao duelo com o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Mas vamos falar desse jogo contra o São Paulo. O que vocês acharam, o que eu achei. Vou trazer aqui a minha análise, trazer as informações também de quem entrou em campo, quem jogou o segundo tempo. Eu já adianto que eu gostei muito da garotada, mas a gente vai se aprofundar nesse assunto já. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajudinha será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like, ou até mesmo mandando esse vídeo aqui para os grupos de amigos, grupos de familiares, enfim, vamos fazer o canal bombar pelo mundo. Vamos lá, primeiro vamos falar qual foi a escalação inicial, como que o Flamengo entrou em campo. Para quem não sabe, o Flamengo entrou em campo com a seguinte formação: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alexandro fazendo o setor defensivo, o meio de campo sendo formado por Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves voltar como meia também, embora ele tenha atuado como ponta em algumas oportunidades, Bruno Henrique e Alcaraz, é isso mesmo, Alcaraz fazendo a função de falso 9, digamos assim. E eu vou começar pelo fim da escalação. Não gostei do Alcaraz como falso 9, e isso aqui não é culpa do jogador. Eu acho que foi muito mais uma invenção do Felipe Luiz, e tá certo, tá, gente? Eu acho que o nome já diz, pré-temporada. Pré-temporada é para isso, é para fazer teste. E a gente precisa mencionar que o Flamengo está sem o seu principal centroavante, que é o Pedro. Eu sei, o Juninho chegou agora, certamente fará essa função na ausência do Pedro. Quando o Pedro retornar, o Juninho pode jogar ao lado dele. Mas, se vocês me perguntarem se eu gostei ou se eu aprovei o Alcaraz como centroavante ou falso nome, como você queira chamar aí, enfim, a nomenclatura por sua conta, eu não gostei. Acho que poderia ter pensado de uma outra forma, poderia ter chamado um centroavante da categoria de base, poderia ter testado Felipe Tereza, já que chamou o Cleiton para viajar apenas para esse jogo, e ele jogou o segundo tempo, já a gente vai falar sobre ele, porque ele jogou bem no segundo tempo. Poderia ter chamado o Felipe Tereza também, já que o Felipe Tereza está sendo reserva para o Thiaguinho nesse time que está jogando no Campeonato Carioca, o que, repito, para mim é um absurdo. Gostei do Bruno Henrique se movimentando bem. Matheus Gonçalves, vou ser sincero, não gostei tanto, acho que pode entregar mais. O setor ofensivo para mim do Flamengo no primeiro tempo foi o que não deu certo. Eu não vou nem dizer que deu errado, porque é injusto, de verdade. Estamos falando de uma pré-temporada, gente. Independentemente do resultado, foi 0-0, beleza. Mas se tivesse 1-0 Flamengo, 1-0 São Paulo no resultado final, eu estaria com o mesmo discurso. É pré-temporada, não vale de nada. Não vale de nada. Vale para os torcedores lá dos Estados Unidos que não têm a oportunidade de acompanhar o Flamengo de perto aqui no Brasil, ou o torcedor do São Paulo também, ou até mesmo para os brasileiros que estão lá em Orlando, porque a gente sabe que nessa época do ano muitos brasileiros viajam para lá, vale para isso. Agora, o jogo em si é apenas um amistoso que poderia ser disputado em qualquer outro lugar, no Ninho do Urubu, no Maracanã, ou até mesmo no Morumbi, enfim. O setor ofensivo do Flamengo, para mim, foi o ponto fraco na primeira etapa. O Gerson, gostei dele, mas o Gerson, elogiar o Gerson é chover no molhado. Gostei da movimentação de La Cruz, jogador que teve no fim de temporada 2024 problemas físicos importantes, graves. Gostei dele, desse primeiro jogo dele na pré-temporada, no ano de 2025. Lembrando que o Arrascaeta não foi relacionado, ele está sendo preparado para jogar a Supercopa do Brasil. Gostei demais do Eric Pulgar, para mim foi um dos melhores em campo, inclusive ele junto com Wesley e até mesmo junto com Gerson fazendo muito bem a dobradinha com o Wesley, já a gente vai falar nele. Então, algo que deu certo em 2024 com o Felipe Luiz e tende a dar certo também em 2025.
Gostei do Eric Pulgar, passes verticais, quebrando a linha defensiva. Gostei demais do Eric Pulgar no primeiro tempo. É um jogador extremamente importante. Uma pena que não queira renovar o contrato dele. E o Flamengo está certo em não aceitar, enfim. Alexandro, preciso, como sempre, jogador muito experiente, sabe utilizar bem, sabe administrar bem a parte física. A gente sabe que a parte física é o que pesa no caso de um jogador experiente como ele, mas ele sabe administrar muito bem. Carbone, zagueiro jovem, foi bem também, na minha opinião. Teve ali ao lado dele o Léo Ortiz, que é outro que dispensa comentários, tem uma saída de bola muito boa. Chegamos no Wesley, que para mim foi o principal homem, digamos assim, a principal peça do Flamengo ao ataque. Inclusive ele teve uma boa oportunidade de abrir o placar, mas faltou aquele caguete de atacante, sabe? Bateu mal, finalizou mal, ele saiu na cara do goleiro após um passe sensacional do Eric Pulgar, e o Wesley finalizou mal e acabou desperdiçando a oportunidade. Gostei do Rossi, algumas quebradas de bola, acionando o ataque. E aí veio o segundo tempo, galera. No segundo tempo foi um time totalmente diferente. O segundo tempo do Flamengo foi esse aqui, ó, com essa escalação. Vou pegar aqui para vocês. Vamos lá. Matheus Cunha no gol, Varela, Cleiton, João Vitor e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves foi mantido, tá? Desculpa, não foi totalmente reserva. Luiz Araújo, Michael e Plata. Vamos lá, gente. Varela, péssima partida no segundo tempo. Jogou muito mal, mas muito mal. O Wesley hoje é titular absoluto, gente, absoluto, até por conta das características. O Wesley é muito mais ofensivo. Isso cabe mais no estilo de jogo do Felipe Luiz. E o Varela não é um lateral defensivo que também não tem tido muito sucesso na sua melhor, digamos, qualidade, porque é o setor defensivo e nem assim ele vai bem. Cleiton, gostei demais dele. Para ele valeu a pena agora ter viajado até os Estados Unidos apenas para jogar o segundo tempo. Gostei demais do João Vitor, um garoto que vocês precisam ficar de olho. Fez 18 anos agora, dia 1º de janeiro. Esse jogador foi aquele que foi convocado para a seleção sub-20 sul-americana, para disputar o sul-americano, e o José Boto não liberou, porque o José Boto já acompanha o João Vitor há muito tempo, sabe muito da qualidade dele. Não gostei do Ayrton Lucas na lateral esquerda, vou ser sincero. Não gosto dele, eu acho que começou mal a temporada 2025, começou como terminou 2024. Everton Araújo foi bem dentro da possibilidade, o Alan foi mal. Cara, assim, como é difícil aceitar que o Alan não joga com a camisa do Flamengo, porque eu não vou ser injusto. Quando ele veio, eu achei uma baita contratação. Eu não critiquei a diretoria do Flamengo na ocasião, muito pelo contrário, pelos valores. Achei que ia chegar e ia comer a bola, e está sendo totalmente diferente, está sendo o inverso. Matheus Gonçalves, durante o período que ele ficou no segundo tempo, fez uma partida ok, beleza. Luiz Araújo se movimentando bastante, é um jogador extremamente importante, gosto muito dele. Michael também se movimentando bem, Plata bem. Aí veio o Pablo Lúcio. Pessoal, repito, Pablo Lúcio, fiquem de olho nesse jogador. Ele entrou ali no decorrer do segundo tempo e comeu a bola no meio de campo. Ele entrou como um 10. Felipe Luiz tem uma visão maravilhosa, porque o Pablo Lúcio ele é volante de ofício, mas ele chega muito bem ao ataque, tem força física, é alto, chuta bem, tem um bom passe, e o Felipe Luiz o colocou como um 10. E foi muito bem, deu lençol no adversário, nossa, comandou meio de campo. Ou seja, fazendo um balanço geral aí, para mim, quem aproveitou a oportunidade? Cleiton aproveitou a oportunidade, João Vitor aproveitou a oportunidade, Pablo Lúcio aproveitou a oportunidade, o Wesley aproveitou a oportunidade, o Gerson aproveitou a oportunidade, o Alexandro, enfim. Mas se eu tivesse que tirar o destaque desse amistoso lá nos Estados Unidos, seria a garotada. Parabéns aos garotos que entraram, mostraram serviço, mostraram personalidade, sobretudo o Pablo Lúcio dando lençol em adversário. É isso. Eu acho que esse amistoso serve muito mais para isso, para observar possíveis garotos que podem fazer parte do elenco profissional e fazer com que a diretoria não tenha tanta pressa na hora de repor um jogador ou outro. Ah, Vene, então quer dizer que o João Vitor pode ser o reserva imediato, caso aconteça algo no setor defensivo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em determinado momento esse jogador pode quebrar um galho sim, e por que não? Vene, e as contratações? Calma. No próximo vídeo, vocês vão saber
Se o Flamengo pode trazer Danilo e Vitão ao mesmo tempo, são dois jogadores que viriam para a zaga, será que pode? Vocês vão saber também por que, no caso do Estrela Amador e do Leixões, o Flamengo vai à FIFA, e no caso do Internacional, para receber a dívida da venda do Thiago Maia, o Flamengo não vai à FIFA, e eu vou trazer essas informações para vocês. Então se inscreva no canal, ative a notificação, porque assim que eu publicar, você será avisado pela plataforma. Beleza? Preciso te atualizar agora sobre Flamengo e Jorginho. Volante do Arsenal que interessa ao Fla foi sugerido ao rubro-negro, a conversa deu uma esfriada. Tudo porque o Arsenal está disposto a prorrogar o contrato do Jorginho por mais um ano. O vínculo se encerra em junho e o Arsenal, a pedido do técnico Arteta, sugeriu nos últimos dias ao Jorginho a extensão até junho de 2026. Para piorar, as condições financeiras oferecidas na Inglaterra são bem superiores às do Fla. Ele ganha por lá 3 milhões e 200 mil reais por mês. O Flamengo já havia assinado com um contrato de 3 anos, como pede o Jorginho, mas com cifras bem inferiores. Diante desse cenário, a tendência é de que o Jorginho permaneça na Inglaterra, mais especificamente no Arsenal, e o Flamengo precise mapear outras alternativas para esse setor. Era o Flamengo se antecipando à saída do Pulgar, que pode acontecer agora, na metade do ano, ou de graça em dezembro, quando termina o contrato do volante chileno, que já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar. Wellison PQM, Nicola Like 150, Like 57. Alguma novidade sobre Jorginho e essa resenha do Inter querendo 10 milhões de euros e o perdão da dívida para vender o Vitão? Wellison, deixa eu ver que dia. Eu tinha mandado mensagem para um dos representantes do Vitão. O Vitão é mais um desses caras que tem vários empresários, entendeu? O Neto é quem cuida mais próximo do Vitão, mas ele é representado pelo escritório do Bertolucci. Então, algumas pessoas do escritório do Bertolucci têm autorização, têm autonomia para fazer negócio. Eu tinha perguntado no dia 9 de janeiro sobre Vitão. E aí, a pessoa tinha respondido que... Eu perguntei assim, o Vitão pode pintar no Flamengo? Sim. Tem a ver com o perdão da dívida do Thiago Maia? Também sim. Aí eu falei, mas de 0 a 10, qual a chance? Só para entender a temperatura, 9 de janeiro, tá? A resposta foi, ainda não sabemos porque depende do aval do Felipe Luiz. O Boto, que gosta muito do Vitão, e sugeriu, mas ele só está avançando com nomes que o Felipe Luiz valida, tá? Então essa era a posição de 9 de janeiro. Desde então algumas coisas já aconteceram, o Felipe Luiz aprovou, o Flamengo apresentou a primeira proposta, que foi de 10 milhões de euros, sendo 6 milhões de euros em dinheiro e mais 4 milhões de euros pelo perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo pelo Thiago Maia. Então o Inter pegaria 6 milhões de euros e se livraria daquela dívida de 4 milhões de euros que tem pelo Vitão. Pelo Thiago Maia, desculpa. O Internacional respondeu, não aceitamos, a gente quer 10 milhões de euros em dinheiro, além do perdão da dívida. Aí foi o Flamengo quem disse, não, nessas condições não dá para ter negócio, descartamos qualquer conversa. É óbvio que os times vão tentar chegar a um acordo, mas até agora não há uma definição, tá? Neymar é do Santos mesmo? Samuel, não dá para cravar, mas é uma tendência. Priscila Pedroso, é a realidade Neymar no Flamengo, Nicola? Priscila, o pessoal da PixBet, que é a patrocinadora oficial do Flamengo, se colocou à disposição para ajudar nos salários, mas a ideia não animou muito, não por conta do Neymar, mas é que o modelo que está sendo negociado pro Neymar é dele vir ao Brasil para jogar 6 meses, para falar a verdade, menos do que 6 meses, né? Ele ficaria até a metade do ano. Então, na verdade, seria um contrato de mais ou menos 5 meses. Para o Flamengo não é interessante ter o Neymar por tão pouco tempo. O Santos topa ter o Neymar por um período mais curto, imaginando que depois possa conseguir convencê-lo a ficar, enfim. Aí depois eles vão ver mais para frente alguma coisa, tá? Nicola, você sabe quanto custa salário do Boto no Flamengo? Maximiliano, a pergunta é muito boa. E eu preciso descobrir, tá? Mas diante da austeridade financeira que existe no novo Flamengo do BAP, com muitos cortes, várias saídas, eu não apostaria num salário muito alto, mas vou tentar descobrir para contar para vocês. Qual o futuro de Bruno Henrique? O BH vai para BH? Na mídia dizem que ele é atleticano e deseja ir para o Atlético. Vamos lá. O Bruno Henrique é torcedor declarado do Galo. Isso ele nunca escondeu de ninguém. Vários setoristas que cobrem o Atlético afirmaram que o Bruno Henrique disse sim ao Atlético. E o negócio só não foi para frente porque o Flamengo disse não. O que o Denis Ricardo, que é o empresário dele, o cara
que eu julgo muito sério. O Denis Ricardo assegura que essa é uma mentira, que houve uma consulta, mas nunca o Bruno Henrique fecharia com o Galo antes de um acordo do Atlético com o Flamengo. E desde o princípio, quando começou esse rumor, o Denis Ricardo ligou para o Boto. Boto, e aí? O que você pensa sobre o Bruno Henrique? Denis, a gente conversou com o Felipe Luiz e o Felipe disse que faz questão total de contar com ele, não tem a menor cogitação da gente negociá-lo. E que a partir daí nem se levou a história adiante, não tinha por que fazer outra proposta, enfim. Fala nação rubro-negra. O mercado da bola segue agitado e o Flamengo está em busca de reforços para manter a equipe competitiva em 2025. Depois de uma tentativa frustrada por Vitão, o Mengão volta suas atenções para outro nome de peso, Danilo, da Juventus. O jogador brasileiro é visto como uma opção para fortalecer a zaga do rubro-negro, mas os valores envolvidos tornam essa negociação um verdadeiro desafio. Quer saber todos os detalhes dessa possível contratação e como a diretoria está lidando com o mercado? Então, fica ligado porque esse vídeo está imperdível. Com a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro e a não renovação de contrato com Davi Luiz, o Flamengo precisa reforçar seu sistema defensivo. O novo mandato da diretoria, comandada por BAP, começa com grandes expectativas da torcida, que quer ver o Mengão brigando por todos os títulos em 2025. No entanto, a chegada de reforços tem sido um processo cauteloso. Até agora, o único nome anunciado foi Juninho, mas o foco está claro: encontrar um zagueiro de alto nível que eleve a qualidade do elenco. Danilo, de 33 anos, é um jogador versátil, conhecido por sua experiência no futebol europeu. Atualmente na Juventus, ele atua como lateral direito, mas nos últimos anos vem sendo utilizado como zagueiro. Essa versatilidade é justamente o que atrai o interesse do Flamengo. Além disso, o jogador está fora dos planos do técnico Thiago Motta para a temporada 2024-25, o que abriu a porta para negociações. Mas, atenção, o Napoli também está de olho no defensor, o que pode complicar a vida do Mengão. Nos bastidores do Flamengo, José Boto, diretor de futebol, tem conduzido as negociações por Danilo. Segundo informações do *GE*, os empresários do jogador estão em contato direto com o dirigente rubro-negro. Apesar de os valores iniciais serem considerados altos, o Flamengo não descartou a possibilidade de fechar o negócio. A diretoria analisa com cautela as condições financeiras, mas há otimismo de que a negociação possa avançar nos próximos dias. E claro, a torcida acompanha tudo de perto, esperando novidades. Enquanto Danilo é uma possibilidade, o Flamengo tentou recentemente fechar com Vitão, do Internacional. A proposta incluía 10 milhões de euros, combinando 6 milhões em dinheiro e o abatimento de uma dívida de 4 milhões de euros do Inter pela contratação de Thiago Maia. Mas o Colorado recusou a oferta, deixando claro que não tem interesse nesse modelo de negociação. Com isso, o Mengão optou por se retirar do negócio e seguir explorando outras opções no mercado. Com a busca por reforços ainda em andamento, a torcida do Flamengo espera que a diretoria traga nomes que mantenham o time competitivo. A possível chegada de Danilo seria uma adição de peso ao elenco, mas a torcida também questiona os custos elevados e a demora nas contratações. Além disso, jovens talentos como João Vitor e Iago estão recebendo atenção especial na pré-temporada, mostrando que o clube também aposta no futuro. E aí, nação, o que vocês acham dessa possível contratação de Danilo? Vocês acreditam que ele é o reforço ideal para a zaga do Flamengo ou preferem que a diretoria busque outros nomes? E sobre o mercado da bola, vocês estão confiantes nas ações do clube? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização do Mengão. Até a próxima, e saudações rubro-negras!